Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos a Semana em África. Ficamos agora com o espaço convidado, da autoria do correspondente no Brasil, Pierre Ledouf. Convidado. O último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas alertou para a maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, resultado do aquecimento global causado pelas atividades humanas. E as alterações climáticas já são perceptíveis. Parecendo outro sinal claro de alarme, este verão foi marcado por ondas de calor, incêndios e inundações causadas por chuvas devastadoras. Para aprofundar esse assunto, a RFI falou com a investigadora brasileira Mercedes Bustamante, bióloga e professora da Universidade de Brasília. Ela é uma das maiores autoridades em ecologia do Brasil e participou num dos grupos de trabalho do IPCC sobre a mitigação das alterações climáticas. Mercedes Bustamante, o Brasil também está a viver neste inverno a pior seca desde que começaram os registros, em 1931. Quais são as consequências mais preocupantes desta situação? Ela pega exatamente essa porção centro-sul do Brasil, onde você tem uma demanda de água para a agricultura, então você tem boa parte do agronegócio brasileiro sendo afetado. E é também uma região onde você tem uma densidade populacional alta. Então você começa a ver, tanto para você preservar a produção de energia, a limitação de uso de água na agricultura e a limitação para consumo humano. Então, a semana, há poucos dias, inclusive, saiu a notícia de várias cidades já colocando planos de racionamento de água. É uma região bastante crítica para o Brasil, pela concentração de reservatórios importantes para geração de hidroeletricidade, pela atividade agrícola na região, uma sustentação aí da economia brasileira nesse momento e pela densidade populacional. Esta seca e os eventos climáticos extremos, de forma geral, podem ser considerados como uma antevisão do cenário descrito no relatório do IPCC? A mudança climática já não é mais uma perspectiva de futuro, uma realidade do presente. O último relatório, ele não explicita os países, mas ele faz essa análise regional. E ele identifica na América do Sul essa região que eles chamam das monções da América do Sul, que inclui boa parte dessa região centro-oeste, centro-sul do Brasil, e indicando que a perspectiva realmente é que você tenha um atraso da entrada do período das monções, ou seja, a estação seca ela vai se tornar mais prolongada e você vai ter mais frequência desses eventos extremos. Essa relação entre secas mais extremas e incêndios, ela é muito direta. O próprio relatório ele coloca também que uma das questões é que a gente vai ter a combinação desses elementos, menos precipitação, temperaturas mais elevadas, levando a condições mais propícias para o desenvolvimento de incêndios. E no Brasil a gente tem um componente ainda que é o componente da ignição, que as pessoas colocam fogo. Então o fogo é iniciado não só pelas condições de tempo, meteorológicas, mas também porque faz parte de uma estratégia de ocupação e desmatamento. Então, a questão das queimadas, ela levanta muitas preocupações porque ela induz o processo de degradação florestal, ela piora a qualidade do ar, então ela gera um impacto imediato em termos de poluição atmosférica, com impacto inclusive sobre o sistema de saúde. A gente sabe que nessa estação de queimadas, normalmente no Brasil, a gente tem um aumento de internações, sobretudo das faixas etárias mais jovens, das faixas etárias mais velhas, em função da piora da qualidade do ar. E isso é muito crítico também no momento em que a gente vive uma pandemia que tem consequências também sobre o sistema respiratório. E o que o Brasil pode fazer para travar o aquecimento global? Por que o compromisso do governo brasileiro tem peso ao nível global? Esse setor que envolve tanto a parte da agricultura como a parte da mudança do uso da terra, que é o desmatamento, a conversão, globalmente isso representa aproximadamente 23% das emissões de gases de efeito estufa. Mas esse valor ele tem uma variação grande também quando a gente olha regiões. No Brasil, essa contribuição do setor da agricultura e da mudança do uso da terra é maior. Então, é uma parte expressiva das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. Então, um setor onde o Brasil pode contribuir muito rapidamente é no controle do desmatamento, controle das queimadas, porque efetivamente é onde nós já fizemos isso no passado e sabemos como fazer, né? Então, é preciso que haja esse esforço de coibir efetivamente o avanço do desmatamento. Isso já representaria uma contribuição muito importante para o Brasil, do ponto de vista internacional,
mas é uma contribuição importante também para as ações de adaptação do país à mudança climática, porque ecossistemas íntegros, conservados, eles também contribuem com a reserva de água, com a melhoria do clima na escala local e com o suprimento de outros recursos. Então, é benéfico, em primeira instância, para o próprio país, para os próprios brasileiros. O que preocupa hoje, a depender das negociações internacionais, é que essas ações de mitigação, elas vão estar cada vez mais no foco da avaliação de investimentos, né, para onde o dinheiro está indo, da avaliação das parcerias políticas. Então, é preciso olhar que a mudança climática é de interesse global e o mundo vai estar cobrando isso, os esforços daqueles países que têm emissões significativas. Então, o Brasil passa a ser, com o desmatamento, o foco de duas agendas importantes, né? A do clima e a da conservação da biodiversidade. Né? Qual é a vulnerabilidade do Brasil face às mudanças climáticas? É importante a gente olhar a vulnerabilidade do país para você pegar as diferentes regiões. A gente tem uma vulnerabilidade aos eventos extremos na região Nordeste, pelo avanço da desertificação, das secas extremas, que já é uma região socioeconomicamente também bastante vulnerável. A gente tem toda a questão da linha costeira do Brasil, em função do processo de urbanização desordenada, da remoção de faixas de proteção, como as faixas de proteção de manguezais, ao aumento do nível do mar, né? Então, eventos também associados a isso. Você tem o impacto das chuvas, passam a se tornar mais concentradas, então você tem mais precipitação caindo no curto espaço de tempo. Então isso já gera um problema para as nossas grandes cidades, né? Quem vive no Rio de Janeiro, quem vive em São Paulo, mesmo Brasília, que é uma cidade relativamente plana, não tem a capacidade de lidar com essas chuvas concentradas. E coloca em risco também aquelas camadas da população que têm condições de moradia mais precárias e geralmente estão ocupando locais com terreno mais instável. Então, são as tragédias de todos os verões que a gente vê, né, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, com a queda de barreiras, com desbarrancamento que acaba resultando na perda de moradia, de vidas, dos bens das camadas mais pobres da população. E a do continente africano? Tem aí condições muito semelhantes que a gente observa no continente sul-americano e na África, são primeiro da vulnerabilidade das desigualdades sociais, né, que aumenta a vulnerabilidade. Você talvez tenha menos concentração da população em centros urbanos, mas a África vem passando por um processo de urbanização também rápido, como parte da Ásia, e esse processo de urbanização também implica no estabelecimento de áreas urbanas sem a infraestrutura adequada. Né? E a preocupação também que você tem ali áreas que são muito importantes em termos de conservação da biodiversidade e o aspecto crítico da segurança alimentar. Então, a instabilidade climática ela é um calcanhar de Aquiles para a agricultura e, sobretudo, para a agricultura associada a pequenos produtores, ou agricultura familiar, que tem menos capacidade de adaptação, menos recurso, menos capital para responder a esses eventos, a essas perdas que são resultado de eventos extremos. Quais as medidas mais urgentes que deveriam ser tomadas? Eu acho que a gente precisa de uma resposta coordenada, uma resposta parte do governo federal, por parte também que envolva os governos estaduais. É muito importante porque o governo federal ele tem essa função de articular, mas sobretudo no caso da adaptação, são processos muito mais locais. Então, o envolvimento dos governadores e sobretudo dos prefeitos dos municípios é muito importante. E é preciso também considerar a participação da sociedade civil no desenho dessas estratégias de adaptação. O outro ponto importante que o Brasil precisa retomar muito rapidamente são os esforços de redução das emissões. Infelizmente, o país vem dando vários sinais que vai na contramão desse processo, como no aumento do desmatamento, no incentivo ao uso de combustíveis fósseis, lançamento recente de um plano para o uso do carvão, o mundo inteiro se deparando com o desafio de eliminar o carvão das matrizes energéticas, e o Brasil institui um programa para estimular o uso do carvão. Então, é preciso fazer essa correção de trajetória, porque a retomada da economia no Brasil, ela depende efetivamente de considerar o impacto que a mudança climática vai ter sobre as atividades produtivas no Brasil, né? E sobre os mecanismos de proteção social. Né? A ciência brasileira tem produzido, tem gerado conhecimento muito importante dentro da área de mudança do clima.
sobre o entendimento dos processos físicos, sobre as ações de mitigação, sobre as ações de adaptação. E, nesse momento, essa tomada de decisão ela tem que vir amparada por boa ciência. E, infelizmente, a gente vê também uma convergência dos cortes de investimento em ciência no Brasil, menos espaço para a ciência junto à tomada de decisão, e isso tem impacto negativo também sobre as políticas públicas. Ouvimos Mercedes Bustamante, bióloga da Universidade de Brasília e especialista em ecologia de ecossistemas. Pierre Leduc, Rio de Janeiro, RFI.